Olá, quero trazer um alerta ao teu coração hoje da parte de Deus, da parte do Senhor. Eu vou ler um texto aqui com vocês, mas hoje eu quero falar de uma nova moda que está surgindo, o relativismo espiritual dentro da igreja. Pastor, o que é isso? É a ideia de que não existe uma verdade absoluta e cada um pode viver a sua própria verdade segundo os seus olhos. Isso é do inferno, isso é de Satanás. Isso não é verdade, isso não existe, sabe por quê? A única verdade é a palavra. Só a palavra cura, liberta e transforma. Olha o texto escrito, João capítulo 3, versículo 36, é o testemunho de João Batista. Olha o que ele diz nesse texto. Mas aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Crer aqui não é só acreditar que ele existe, não. É crer, obedecer, seguir as orientações segundo ele nos deixou. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Está falando de vida eterna, meu amado. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha isso. Só aqueles que creem no Filho, seguem as orientações do Filho, obedecem o Filho, terão a vida eterna. O Filho disse lá em João 5, versículo 38, examinai, pois, as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Essa nova onda de relativismo moral e espiritual desvia do padrão da palavra de Deus. Fuja disso em nome de Jesus. Quando se abandona a verdade da palavra da Bíblia, você vai entrar num terreno perigoso. Cada um vai passar a andar e fazer o que acha certo, isso não é bom. Lembra lá de Juízes 21, 25? Em que todos faziam o que parecia reto aos seus olhos? Olha como estava o povo naquela situação. Não, a única verdade está aqui. O relativismo moral e espiritual anula a necessidade de arrependimento. Sabe por quê? Porque nessa visão tudo é aceitável, ninguém precisa se arrepender. Isso é uma mentira, meu amado. Isso mata a fé verdadeira, porque sem arrependimento não há salvação. Deixa eu ler outro texto para vocês. Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrependimento e conversão, eles andam juntos. Primeiro eu me arrependo. Eu mostro o arrependimento na conversão, não praticando mais o que eu praticava. Para que sejam apagados os vossos pecados, está escrito. E para que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, ou seja, os pecados só serão apagados diante de arrependimento na presença do Senhor. E esta visão de relativismo moral e espiritual anula o arrependimento. Fuja disso em nome de Jesus. Isso está gerando um cristianismo sem renúncia, vazio, um evangelho confortável, sem exigências de santidade, de compromisso que nós temos que ter com a palavra. Isso até alimenta igrejas cheias de pessoas, mas espiritualmente estão vazias, vazias do Espírito Santo, pessoas que não se firmam na verdade. A única verdade, volto a dizer, é a palavra do Senhor e é por ela que nós temos que nos nortear. O relativismo espiritual torna Jesus apenas uma opção entre muitas outras e não, Jesus não é opção, ele é o único. Ele é o único que salva, ele é o único que liberta, ele é o único que transforma. Existem milhões de caminhos que levam ao inferno, mas só existe um caminho que leva para o céu, e esse caminho é o Senhor Jesus. João 14, versículo 6 está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Ele disse vem, ele não disse vai, ele disse que ele e o Pai são um. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O relativismo espiritual que está sendo ministrado, pregado, principalmente por coaches que não têm a presença do Senhor, anula, rejeita a exclusividade do Senhor Jesus, traz morte espiritual. Saia desse engodo, saia dessa farsa. Pessoas estão morrendo espiritualmente, igrejas sem poder, um evangelho distorcido que não transforma vidas. Porque o único evangelho que transforma a vida é o evangelho que o Senhor Jesus pregou. E ele disse aos discípulos quando estava de partida: ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Qual é o evangelho? O evangelho da verdade, da salvação. A toda a criatura, e todo que crê e for batizado será salvo.
É esse evangelho que você tem que pregar, é esse evangelho que você tem que anunciar, um evangelho de renúncia, um evangelho de carregar a sua cruz, um evangelho de buscar a santidade, um evangelho de uma porta apertada, de um caminho apertado, mas que conduz à salvação. Todos aqueles que ministrarem a você sobre relativismo espiritual e moral, fuja, é engodo de Satanás. Mantenha firmado na palavra do Senhor e ela te levará ao céu. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, que esta palavra fique guardada na tábua do teu coração, em nome de Jesus.